Toji é o humano mais complexo de Jujutsu Kaisen. Não à toa, ele é o humano mais forte. A relação desse personagem na obra é como um vilão, um antagonista, um responsável por gerar o verdadeiro caos em sua presença. E ele é escrito de forma que isso fique incrível. Nos apresentado no capítulo 66, Toji é chamado de Zenin, a sua verdadeira origem. No mesmo momento, ele afirma ter mudado de nome para Fushiguro, o nome de sua esposa. Nossa mente já faz várias ligações nesse momento, ligando ele a ser um pilar da família Zenin. Até porque é um homem de grande posição física e respeito no mundo Jujutsu. Um mercenário conhecido por ser um assassino de xamãs. Também ligamos ele a Fushiguro Megumi, um dos alunos da escola Jutsu que conhecemos na primeira parte da obra. Até mesmo existe certa semelhança entre os dois. Então deduzimos que Toji é parente de Megumi, coisa que no final do arco é-nos confirmado onde é dito que ele é pai do xamã. Para falarmos sobre Fushiguro Toji e sua relação com Megumi, primeiro temos que entender a relação de Toji com a família Zenin em si. Ele é um homem que nasceu com uma condição especial, a restrição celestial, algo que pode ser uma bênção ou também ser uma maldição. No caso de Toji, a sua restrição não lhe deixava nem mesmo ter um pingo de energia amaldiçoada. Porém, lhe dava aspectos físicos completamente sobre-humanos, e instintos incrivelmente aguçados, ao ponto de conseguir ver maldições através desses instintos. Força, velocidade, resistência, Toji era sobre-humano em tudo. Era o humano perfeito, 100% aprimorado, ao limite do que um não-xamã poderia chegar. Tem como olharmos para Toji como um tipo de feiticeiro jutsu sem Jujutsu, já que em aspectos físicos, ele conseguia fazer tudo que um feiticeiro poderia fazer. Mas isso era inútil para a família Zenin. E Yuki Tsukumo nos explica o seguinte em seu encontro com Suguru Geto. Abre aspas. O que são os espíritos amaldiçoados? A energia amaldiçoada em excesso vaza de humanos. Essa energia se acumula e forma espíritos amaldiçoados. Excelente. Sendo assim, existem duas formas de criar um mundo onde não nasçam espíritos amaldiçoados. A primeira é fazer toda a humanidade perder a energia amaldiçoada. A segunda é fazer toda a humanidade ser capaz de controlar sua energia amaldiçoada. Eu acho a primeira opção a boa rota. Temos até um caso de sucesso, Zenin Toji. Eu já vi muitos casos onde a maldição celestial dá aos xamãs a mesma quantidade de energia amaldiçoada que um civil normal. Mas ele foi o único caso de alguém que tinha exatamente zero de energia amaldiçoada. E essa não é a única coisa interessante. Apesar de ele não ter absolutamente nenhuma energia, Zenin poderia sentir espíritos amaldiçoados com seus 5 sentidos. Descartando completamente sua energia amaldiçoada, seu corpo cruzou uma linha. De alguma forma, acabou ganhando resistência contra maldições. Um super-humano de verdade. Essa explicação traz a nós a grandeza de Toji como um humano. Um homem realmente especial que acabou sendo um desperdício de talento em muitos aspectos, muito pela crueldade do próprio mundo Jujutsu. No capítulo 151, vemos Naoya falando de Toji, e sentimos um pouquinho do que a família Zenin sentia também em relação a ele. Então vamos lá. Eu sou um gênio. Todos me disseram que eu seria o próximo líder do clã, sucedendo meu pai. Mas o clã Zenin tinha uma falha. Um homem que não tem um pingo de energia amaldiçoada. Eu não sabia o quão desesperançoso esse homem poderia ser. Eu não sabia que tipo de rosto miserável ele teria. Naoya pensava isso aos sorrisos, enquanto corria para a mansão da família, segundos antes de pela primeira vez em sua vida se encontrar com Toji Zenin. Um encontro que facilmente poderia ser comparado a ficar de frente com a morte. Toji não era exatamente desolado, triste ou desesperançoso, ou qualquer outra coisa que Naoya poderia pensar sobre ele. Toji, na verdade, era um monstro. Alguém que naturalmente exalava uma pressão gigantesca, uma pressão própria que colocava medo em qualquer um que estivesse com uma intenção ruim em relação a ele. O próprio Oji, pai de Maki, ao ficar de frente com a própria filha em sua restrição celestial finalizada, após a morte de Mai, diz que seu corpo ainda se lembrava do sentimento de medo, um sentimento que apesar de querer tanto esquecer, ele nunca esqueceu. O sentimento de estar diante de Toji Zenin. Toji não foi apenas renegado pelo seu clã, tendo seu talento zombado pela família. Assim como Maki, de acordo com Mai, um talento excepcional,
foi tratado como simplesmente um lixo. Naoya também diz que Toji era alguém ridiculamente forte, e o pecado dos outros era não reconhecer isso, não reconhecer o que seria a verdadeira força. Talvez o único homem que fez isso por Toji, reconheceu sua força, reconheceu seu status como o homem mais forte, foi Satoru Gojo, o único que meio que entendeu Toji. E nós sentimos que isso é perceptível quando o próprio Toji solta frases de autoafirmação ou de autossuperioridade, como se quisesse provar para si mesmo o monstro que é. Não é como se ele fosse alguém que não tem confiança ou qualquer coisa do tipo. Isso ele tinha até demais. Porém, ele não saberia como sairia em uma luta com pessoas de mesmo nível. Essa vontade de se provar, se autoafirmar, foi o que fez ele cravar na cabeça de Gojo uma faca normal, e não sua lâmina invertida do paraíso. Esse ato, para Toji, seria extremamente simbólico, onde mesmo o mais forte feiticeiro vivo, no caso Satoru Gojo, poderia acabar sendo morto por uma simples faca, sem nenhuma energia amaldiçoada, o mesmo servindo para si mesmo em relação a outras pessoas, provando seu valor. E quando chega Geto e derrota o Xamã, Toji faz o seguinte discurso, abre aspas, vocês com todas suas bênçãos, perderam para um macaco como eu, que nem sequer usa Jujutsu. Quando derrotado por Gojo, seu primeiro pensamento é o seguinte, não trabalho de graça, é o que eu diria antes de fazer uma tarefa, mas agora ele possui o poder ilimitado, ele é provavelmente o maior Xamã vivo, eu queria desacreditá-lo, acabar com ele, o ápice do mundo Jujutsu e da família Zenin. Eu queria isso como uma autoafirmação, e me afastei do meu verdadeiro eu, mas a essa altura eu já havia perdido tudo. Pensei que tinha deixado esse orgulho insignificante para trás, não me valorizava, nem os outros. Eu escolhi esse caminho, não foi? Depois dessa declaração, a última imagem que restou em sua mente foi de sua esposa e de seu filho. E é aqui, depois de tudo isso, que chegamos a Megumi, o filho de Toji. Qual será a relação dos dois? No capítulo 59, Fushiguro explica que seu pai e sua mãe se casaram tão rápido quanto se separaram. E anos depois, um esquisito de cabelo branco foi falar com ele, contando sobre seu pai ser um homem de uma família renomada de feiticeiros, e também que Megumi havia sido negociado com essa família, a família Zenin. Megumi, nessa altura do campeonato, já havia entendido que seu pai era meio vagabundo, uma escória, um cara meio esquisito, sabe? Meio lixo. E aquela explicação fazia ele entender um pouquinho mais de onde veio o dinheiro do divórcio com sua mãe, e também entender que Gojo havia meio que amenizado as coisas com a família Zenin, garantindo que Fushiguro teria um futuro como feiticeiro na escola Jujutsu, garantindo a parte financeira dele e de sua irmã, ou seja, sua família. É irônico também que Toji teve memórias de Megumi um pouquinho mais velho antes de sua morte. Em sua última declaração para Gojo, mostra-se que apesar de parecer não se importar, ele sempre esteve de olho em seu moleque. Em 2 ou 3 anos, meu filho será vendido para a família Zenin. Faça como bem quiser. Essas foram suas últimas palavras, dando outra opção de futuro para seu filho, dessa vez partindo de Satoru Gojo. E nessa época, Megumi tinha mais ou menos 5 anos de idade. Quando vamos para o capítulo 113, vemos como foi a negociação de Toji com Naobitsu Zenin em relação a Megumi. Toji via potencial em seu filho, ele era alguém com um grande futuro, e disse que o entregaria à família Zenin com 5 ou 6 anos. Naobito diz que preferiria que Megumi viesse com 8 anos caso tivesse uma técnica herdada, ou 7 anos caso não tivesse, finalizando a negociação com um bom valor. Então os dois meio que se despedem e Toji segue seu caminho. E nesse caminho ele tem uma lembrancinha ali das coisas que aconteceu e faz uma reflexão sobre si mesmo, sobre toda aquela situação. Abre aspas. Cuida do Megumi, beleza? Esse lugar é inútil para alguém como eu. Mas para ele, para alguém com potencial, vai ser um pouco melhor. Eu não ligo mais. Esse final novamente mostra a negação de Toji ao seu orgulho e sentimentos, a necessidade de não se mostrar como humano demais, coisa que seu corpo obviamente dizia o contrário. Onde em Shibuya, ele questiona qual era o sobrenome de Megumi, e ao ouvir Fushiguro, o próprio corpo praticamente se elimina. Fushiguro não é Zenin então, sorte a sua. Sobre a mãe de Megumi, é dito no perfil de Toji que o homem havia ficado muito instável por causa da família Zenin, tanto que sofreu vários abusos por parte da família,
sendo preso várias e várias vezes no poço disciplinar com vários espíritos amaldiçoados. Ele só foi se acalmar quando conheceu a mãe de Megumi, sua esposa. Porém, ela morreu um pouco depois de Megumi nascer, e aos poucos Toji acabou voltando para o seu estado de instabilidade. É interessante também falarmos que Toji, quando apareceu em Shibuya, não era exatamente o mesmo Toji 100% original. Para entendermos isso, temos que voltar àquela velha frase que eu tô cansado de falar em todo o vídeo já. O corpo é a alma e a alma é o corpo. Os dois são a mesma coisa, mas ainda assim, existe a informação traçada na alma e a informação traçada no corpo. No capítulo 98, vemos o corpo de Toji dominando o neto da velha Ogami, indo até mesmo contra a própria usuária da técnica amaldiçoada. Ogami entra em choque no momento, já que ela não invocou os traços da alma de Toji, apenas a informação do seu corpo. Então a alma do neto de Ogami perdeu para o corpo de Toji. Parte da consciência dele no momento passou a ser os seus traços que ficaram presos à vontade de seu corpo. Por isso ele não obedece ordens e acaba matando a vovó Ogami sem nenhum remorso, passando a caçar os mais fortes que ele encontrava em Shibuya, seguindo o instinto original de Toji em se provar como mais forte, mesmo sem energia amaldiçoada. E por isso que ele ataca o Dagon e em seguida parte para o Megumi, os mais fortes que ele encontrou no momento. Se aparecesse outros mais fortes em sua frente, com certeza ele também iria atrás. É legal vermos também que quando ele inicia essa perseguição aos mais fortes, seus olhos se tornam negros, como se estivesse em transe agindo no automático. Esse era o estado de Toji, só voltando a interagir com a consciência de seu corpo quando se lembra da venda de Megumi. Ou seja, quando ele vê que aquele homem forte em sua frente que ele enfrentava era seu filho. Toji aparentemente amava Megumi de modo discreto, sempre observando de longe, vendo ele crescer. Também entendendo que ele não era o homem ideal para criar seu filho, não sem sua esposa viva. A melhor opção seria fazer a família Zenin assumir essa responsabilidade, já que somente assim Megumi e Tsumiki poderiam ter uma vida melhor, mais luxuosa até, e sem alguém ruim como ele andando ao lado deles.